Olá, pessoal. Boa noite. Estou eu aqui mais uma vez, unida com esse grupo, conectado com esse grupo maravilhoso, né? Onde a gente tem a oportunidade de, durante esse período da pandemia, continuar estudando, né? Tendo instruções, estudando e conectando com assuntos mais elevados, né? Nos ajudando a atravessar essa fase e também auxiliando aí o nosso autoconhecimento, que é de fundamental importância a gente conhecer como é que nós funcionamos para otimizar também essa fase e ficar mais tranquilos, não é mesmo? Então, para começar, como é de praxe do grupo, eu vou colocar uma música para a gente ir acalmando e eu vou pedir a inspiração, né, dos mensageiros de luz, dos amparadores, dos guias, para que me intuam, que eu possa fazer bem aí o meu papel, transmitir para vocês algo que nos toque, né, que acrescenta aí a nossa vida espiritual, tá certo? Então vou começar e vou também tirar uma cartinha aqui do Oráculo do Pão, tá ok? Então a carta que saiu foi a gratidão, tá? Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou, celebrar o que se tem e o que se quer, celebrar quem somos, celebrar a vida, celebrar é uma bela forma de agradecer, do Oráculo do Pão, né? Então a gratidão é algo que nos ajuda também a elevar a nossa vibração, né? Quando a gente está agradecendo, a gente não está reclamando, então a gente está sendo mais positivo com a nossa vida e com as coisas que nos acontecem, né? Então vamos lá. O meu estudo de hoje, né, que eu preparei, foi sobre o parapsiquismo, né, sobre a inteligência parapsíquica. Ah, Juranda, mas por que você fez esse estudo, né? Porque eu gosto muito de estudar o parapsiquismo, porque ele está muito relacionado com o nosso autoconhecimento, né? E o parapsiquismo, ele é uma inteligência, ele faz parte da nossa inteligência, ele é um atributo da nossa alma. E quando a gente começa a entender o parapsiquismo de uma forma mais racional, a gente aprende mais sobre nós mesmos. Então, em tempos aí que algumas pessoas estão angustiadas e estão com medo, a gente compreendendo melhor como nós funcionamos ajuda também a nós termos atitudes e posturas que aumentam a nossa energia, a nossa defesa energética, que vai com certeza repercutir no nosso corpo físico e melhorar o nosso sistema imunológico, tá bom? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Se depois alguém tiver alguma dúvida ou não concordar com algum ponto, porque eu acho que o debate ele é importante para ampliar, né, sobre o assunto, a gente pode trocar ideias aí no WhatsApp, tá ok? Então vamos lá. Então, inteligência parapsíquica, né? Eu tô com o Data Show aqui, eu vou fazer na minha colinha.
Então, o que é inteligência, né? Vamos pensar, inteligência para a psique. Mas o que é inteligência? Então, o que diz o dicionário? É a ciência de ligar internamente o que é captado. Então, eu capto alguma coisa e vou fazer a minha elaboração mental sobre aquilo que eu estou captando. Pode ser através de uma leitura, né, da audição, de uma visão. É algo que eu estou captando de forma externa, né? Então, é assim, ó, a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias e linguagens. A inteligência ser desenvolvida e pode ser também treinada, né? Então é algo que a gente pode desenvolver. Então, o que é o parapsiquismo? O que vem a ser o parapsiquismo? Então, vamos ler. Parapsiquismo, primeiro a gente vai entender o prefixo para, né? Para provém do idioma grego e significa o quê? Para, por intermédio de, além de. E o vocábulo psico procede também do idioma grego, que significa psico, está relativo à vida, relativo aos seres vivos, à alma, relativo à alma, né? E de psique, alma como princípio de vida e sede dos desejos, é o sopro da vida, né? Então a gente pode saber, o parapsiquismo pode compreender como uma habilidade para perceber sensações, porque está parapsiquismo, né? Sensações que vão além dos 5 sentidos básicos do ser humano. Quais são os nossos 5 sentidos básicos? Né? O tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Então, o parapsiquismo ele vai além desses sentidos aqui do corpo físico. E aí nós vamos ver que nós somos além desse corpo aqui, tá certo? E ele é um talento, né? Alguns os têm mais desenvolvidos, e assim como os outros talentos da consciência. Então é a mesma coisa, por exemplo, tem gente que tem o talento da matemática mais desenvolvido, outros da biologia, né? Outros da música, outros da psicologia, são talentos. O parapsiquismo também é um talento. Ah, mas por que é que algumas pessoas têm algumas inteligências, alguns talentos mais desenvolvidos do que outros? Isso está relacionado também, a gente pode ver, né, com o uso daquela inteligência ao longo de nossas existências, né? Por exemplo, então a gente pode dizer que a pessoa que nessa vida ela tem o parapsiquismo mais desenvolvido, essa habilidade mais desenvolvida, a gente deduz que ela já o vem praticando isso com mais frequência, né, em outras vidas também. Então, às vezes a pessoa nessa vida ela vem com esse talento mais exacerbado, tá certo? Mas o parapsiquismo ele é um atributo da alma, né? Todos nós temos o parapsiquismo. A gente vai ver isso, tá? Então, vamos definir. Então, o que vem a ser o parapsiquismo? É a capacidade de desenvolver as percepções e parapercepções, né? Acessar outra dimensão, visando enriquecer as vivências quanto à multidimensionalidade, ou seja, nós vivemos aí em várias dimensões, utilizando, né, de maneira madura e cosmoética em benefício da evolução de todos, tá certo? Então essa é a utilidade aí do parapsiquismo, né? Então, o que é a cosmoética, né? É a ética do cosmo, é a ética universal. Ela vai além aqui dessa dimensão, além da nossa cultura, tá? E a utilização dele é para a evolução de todos, tá ok? A gente pode dizer que é potencializar os talentos divinos dentro de cada um, tá certo? E aí, só para relembrar que nós somos seres multidimensionais, a gente vive aí, né, em várias dimensões,
Quando nós estamos aqui atuando com esse corpo físico, a gente está atuando mais nessa dimensão intrafísica, tá certo? E quando a gente atua com os nossos outros corpos, a gente está atuando nas outras dimensões, que eu vou explicar isso mais adiante, tá certo? Por exemplo, quando nós dormimos, né? O nosso corpo emocional, algumas linhas de conhecimento espiritualista o chamam de Ka, o espiritismo chama de perispírito, a conscienciologia e outras linhas de conhecimento chamam de psicossoma, que é um corpo mais sutil do que esse corpo físico aqui. Então, quando a gente descansa, né, quando a gente vai dormir, esse corpo, o perispírito, ele sai aqui, ele se descoincide desse nosso corpo físico e acessa as outras dimensões, tá certo? Né? E aí a gente vê que nós somos espíritos, consciências, vivendo temporariamente aqui nessa vida intrafísica, nesse mundo físico, tá certo? Então a inteligência parapsíquica Então a inteligência parapsíquica, o que é? Usar sua habilidade parapsíquica para potencializar as atividades assistenciais e evolutivas e aprofundar o autoconhecimento, tá certo? Então, mas como que eu vou usar minha habilidade, né, parapsíquica? A gente pode desenvolver essa inteligência através de treinamentos, né, que a gente vai ver mais tarde. E aí precisa saber qual que é a sua finalidade. Será que isso está relacionado com a sua missão de vida, né? O que eu desenvolvendo aí o meu parapsiquismo, o que isso pode me ajudar e qual é o benefício que eu posso realizar em prol dos outros, né? Porque a gente sabe que a evolução, a nossa evolução passa através da assistência, né? Quanto mais eu ajudo as pessoas, eu assisto as pessoas, eu também estou me assistindo, né? A gente pode até raciocinar e pensar, né, que de repente a gente está fazendo desfazendo nós kármicos, né? Ajudando as pessoas que porventura, uma hipótese, nós prejudicamos em alguma época aí da nossa existência, né? E é muito importante, né, o desenvolvimento do parapsiquismo, porque a gente começa a entender, captar melhor aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Será que aquele pensamento que veio assim, aquilo é meu ou eu estou captando algo que não é meu? Né? Então, para a gente diferenciar o que é meu, o que é o do outro, né? Então, será que aquele pensamento que eu estou tendo é um assédio ou é de amparador? É até interessante que hoje à tarde eu assisti uma palestra do Patchwork, foi um americano que ele estava falando sobre a vida da Eva Pierrakos, né? Então, durante o desenvolvimento dela, que ela canalizou, né, algumas consciências evoluídas, ela passou por esse treinamento de captar. Ela captava as consciências evoluídas, mas ela captava também consciências mais patológicas. Então, ela tinha que saber a diferença de uma consciência para outra. Então, isso aqui também é uma dica importante. Né? Outra questão também, é a vontade de Deus ou é meu ego inflado por outros seres? Né? Será que aquilo que eu preciso, aquela intuição que eu estou tendo, aquela ideia, será que ela é ética? Será que faz parte, né? Será que é uma intenção minha? Ou eu estou sendo inflamada, né, por outras consciências, por outras energias? Lembrando que nosso pensamento atrai consciências que têm pensamentos afins, né? Então, a gente tem uma responsabilidade nisso também. Então, é bom, né? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo do pensamento, sentimento, energia. É muito bom a gente prestar atenção
no que nós estamos pensando no dia a dia, porque a gente pode estar atraindo, né? Consciências compatíveis com esse pensamento. Se você tem um pensamento de tristeza, né, de mágoa, de ressentimento, você vai acoplar consciências com esse mesmo tipo de pensamento, então aquilo cresce dentro de você. Então, para a gente prestar atenção nisso, né? Ou às vezes, né, você está vivendo uma situação, de repente cai um pensamento em você, você muda seu humor e você fala, mas o que aconteceu? Então, também é bom prestar atenção. Isso faz parte aí do parapsiquismo, a gente ter consciência dessas mudanças de humor, dessas mudanças de pensamento que ocorrem conosco, né? E aí a gente pode pensar também, fazer uma associação do parapsiquismo e a missão de vida, né? Porque o parapsiquismo pode estar relacionado com a sua missão de vida, né? Com aquilo que você veio fazer aqui nessa vida, né? Então, aí é só a pessoa que vai poder compreender se aquilo faz parte, né, da programação existencial dela. Ao longo das vidas, a pessoa veio utilizando, por isso, algumas pessoas o têm com facilidade desde a infância, né? Então, ela já tem aquela habilidade mais desenvolvida, né? Então, a gente ouve muito criança que fala que às vezes viu o avô, que já não está mais aqui, né? Nessa dimensão intrafísica. Eu tenho até casos, né, que a gente conhece de crianças que têm, isso aí a gente chama de clarevidência, né? Quando você vê a pessoa, um espírito que já desencarnou. Mas o que acontece? Às vezes os pais não sabem lidar com isso e restringe aquela habilidade da criança. Então ela fica com aquilo trancado, ela não desenvolve, tá certo? Então, como é que você vai saber se o parapsiquismo que você tem está relacionado com a sua missão de vida, né? É saber se realmente você tem esse talento, porque o nosso talento, aquilo que a gente tem de qualidade, que a gente tem facilidade para desenvolver, ele pode ser uma bússola para nos indicar qual é a nossa programação existencial, qual é a nossa missão de vida aqui nesse momento, né? Nessa vida intrafísica. Então, quais são os seus talentos? Aí é cada um pensar. Eu tenho esse talento do parapsiquismo, né? O que ele pode me ajudar? Se você não tem esse talento muito exuberante, mas você tem um outro talento, então você pode, é uma dica, você pode pensar que esse talento que você tem está relacionado com a sua missão de vida. E o parapsiquismo, da forma com que você o utiliza, pode ser uma ferramenta bacana para você cumprir aí a sua missão, tá certo? Aí eu vou falar aqui alguns exemplos do parapsiquismo. A gente tem a intuição, né? Tem pessoas que escrevem por intuição. Um grande exemplo aqui que eu tenho até perto de mim é o Gilberto. Ele fala que ele é intuído, ele não escreve psicografado, mas ele tem a intuição, né? Ele recebe aí as ideias, então ele vai escrevendo, tá certo? Tem pessoas que quando vão deitar, elas pensam num problema, elas acordam de manhã com a solução, né? Por quê? Durante o sono, quando o corpo, o perispírito saiu do corpo, ele acessou as outras dimensões, ele pode trazer a solução do problema. Aí quando ele encaixa de novo, né? O perispírito encaixa aqui no nosso corpo físico, o cérebro capta a informação que ele trouxe da espiritualidade, do extrafísico, tá certo? Algumas pesquisas também, a pessoa, né, tem aquela serenpitia, acho que é assim que fala, que capta também informações que vêm do extrafísico, tem ideia, a eureka, né? Descobriu alguma coisa. Tem a telepatia, isso acontece muito entre os casais, né? Aqui em casa é muito interessante. Você pensa uma coisa, outra pessoa capta aquele pensamento, né?
em algumas dimensões, a comunicação se dá por telepatia, não é pela fala, tá? A retrocognição, que é a habilidade de você recordar das suas vidas passadas ou no seu período entre vidas, que a gente chama de período intermissivo, ou seja, entre uma missão intrafísica e outra, né, que dependendo do despertar do espírito, quando ele desativa esse corpo físico, né, ele não fica à toa lá na espiritualidade, ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar para quando ele retornar aqui à vida física humana, né, renascer, ele está mais capacitado a melhorar a performance dele, tá certo? Então, em tudo que a gente faz, né, seja nessa vida ou durante o sono também, a gente pode estar aprendendo alguma coisa, tudo vai ficando gravado no nosso corpo mental, que eu vou falar um pouquinho dele, né? Então, tudo vai gravando nesse corpo mental. A gente tem o que a gente chama, no nosso corpo mental, né? A gente chama, algumas linhas de conhecimento chamam de mental soma, ele fica ali armazenado toda a nossa história de vida, desde os primórdios, né? Tá tudo armazenado ali. Então, muitas vezes, a gente acessa, é o que a gente chama de holomemória, essa memória que está no cérebro, que a gente chama de paracérebro, né? Além desse cérebro físico, está no cérebro, no cérebro do perispírito, né? Então, ele está armazenado. E tudo que a gente está aprendendo também vai sendo armazenado nesse cérebro. Então, lá tem a nossa holomemória, ou seja, holo é tudo, memória é toda a nossa memória. Ah, mas a gente lembra de tudo? Claro que não. E isso é uma bênção também, né? No meu estágio evolutivo, eu não quero lembrar das minhas vidas aí regressas, não. Porque vai que eu vou recordar de coisas que foram traumáticas para mim, ou de algo muito anticosmoético que eu fiz. Será que eu tenho estrutura para lidar com isso? Né? Isso aí é até interessante, porque quando a gente vai estudar as tarefas dos amparadores, né, e faz a comparação entre amparador e assediador, o amparador, às vezes, ele ativa a nossa memória para a gente lembrar das coisas boas que a gente fez, daquilo que a gente aprendeu lá na espiritualidade, né, no período intermissivo, para realizar aqui. E o assediador, muitas vezes, vai mexer naquela memória para nos desestabilizar, fazer com que a gente lembre de coisas não muito agradáveis, tá certo? Então, é bom a gente prestar atenção nisso, né? Então, a retrocognição é isso, você vai acessar a sua holomemória, as suas vivências que estão armazenadas no que a gente chama de paracérebro, tá? É o cérebro extrafísico, é o nosso cérebro que não está aqui nesse corpo físico. Então, ele vai passar aquela informação para o cérebro físico, tá certo? A pré-cognição, que é a capacidade da gente prever o que vai acontecer no futuro, né? Tem também o que a gente fala dos projetores lúcidos. O que é isso? O que é um projetor lúcido? É aquele projetor que, quando a gente está dormindo, ele sai do corpo com uma consciência espetacular. Ele não perde a consciência, então ele sabe, né, na linguagem espírita, é o desdobramento, ele desdobra e sabe que está desdobrado, ele sabe que ele está tendo uma vivência no extrafísico, tá certo? Tem também a experiência de quase morte, né, aquelas pessoas que foram diagnosticadas como morte clínica, mas de repente elas voltam e lembram das vivências que elas tiveram no mundo espiritual, tá certo? Tem também a mediunidade, que é muito comum no nosso meio, onde você canaliza, né, informações através da psicografia, da psicofonia de outras entidades, tá certo? A clarividência, que é a capacidade que a gente tem de ver a outra dimensão, é aquilo que eu falei no início da palestra, né? Que tem crianças que enxergam seus parentes.
E aqui eu tive uma experiência muito bacana com meu pai, né? Meu pai, quando estava na UTI, já no processo dele de desenlace, ele teve clarividência. Ele falava assim comigo de forma muito lúcida, sem ter confusão nenhuma. Olha que menina engraçadinha que tá ali, você viu aquela menina loirinha e tal? Olhei. Aí eu comecei a ver, né? Ó, meu pai tá tendo clarividência, né? Aí depois ele falava, nossa, quem é aquele senhor que tá ali? Ele é alto, hein? Gente, mas ele falava com tanta tranquilidade, né? E eu comecei a entender o processo. Por quê? Porque perto da dessoma, do desencarne, os nossos corpos sutis, ficam mais frouxos, né? Já vão se desprendendo desse corpo físico. E aí a gente começa a acessar com mais facilidade a outra dimensão, através desses outros corpos, tá certo? Então tem a clarividência, tem a clareaudiência também, que é você escutar, né, vozes de outras dimensões. Isso aconteceu muito comigo no período da adolescência. Eu tinha um fenômeno que depois eu fui descobrir o que era. Chamava-se catalepsia projetiva. Que fenômeno é esse? Eu vou contar o que aconteceu e depois eu vou explicar, né, a parafisiologia desse fenômeno. Eu dormia, na hora de eu acordar, eu não conseguia mexer com o meu corpo, mas eu escutava voz e meu corpo vibrava. E eu sabia que ia acontecer, eu ficava arrepiada, de repente vinha aquela vibração. Eu ficava apavorada, eu tinha medo de dormir e escutava vozes, entendeu? Então eu morria de medo. Foi através desse fenômeno, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos, que aí minha mãe me levou para o centro espírita para eu entender o que estava acontecendo, né? Mas o fenômeno não passou e eu não tive a explicação. Eu fui entender esse fenômeno na conscienciologia, que a gente chama de fenômeno de projeção cataléptica. O que significa isso? Que quando a gente dorme, né, o nosso perispírito ele sai do corpo. Na hora que ele volta, ele não encaixa direito, ele fica semi-encaixado. Então, eu vou vivendo ao mesmo tempo as duas dimensões. Aquela vibração era a vibração do psicossoma, do perispírito, que ele tem uma frequência bem mais elevada do que o corpo físico. E eu escutava as vozes, por quê? Porque eu estava descoincidida, entendeu? Então, depois que eu fui entender, aí eu fui acalmando, porque isso me acompanhou várias vezes. E aí tem uma dica que dá para você interromper o fenômeno, é você mexer com a língua, mexer com alguma parte do seu corpo, que aí encaixa novamente, tá bom? Então, é uma experiência aí que eu tive. Então, como é que a gente lida com o parapsiquismo e o cotidiano, né? O tempo todo nós estamos influenciando o ambiente e estamos sendo influenciados, né? Então, é bom a gente ter consciência disso, né? Então, quando a gente começa a estudar também a escala evolutiva das consciências, tem algumas linhas de conhecimento que estudam essa escala evolutiva, tem uma escala lá que chama do ser desperto, que é o desassediado permanente total. É aquele ser que ele consegue perceber se ele está tendo uma influência externa ou se aquele pensamento é dele mesmo, tá certo? No livro, né, Evangelho e Terapia, do Gilberto, naquele capítulo lá do endemoniado, tem uma passagem bem interessante quando Jesus pergunta para o endemoniado. Ele fala assim, né? E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o seu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios, né? Então, ele já estava perdido, porque ele estava, né, com aquela multidão de ideias que não eram dele. E quando Jesus pergunta qual é o seu nome, está chamando o indivíduo. Opa, quem é você? Né? Qual que é o seu pensamento? Quem é você? Então, é bem interessante, né? Mas para a gente compreender o parapsiquismo, a gente precisa saber como é que nós nos manifestamos, nós consciências aqui. Nós nos manifestamos através dos pensamentos, sentimentos e energias, né?
Então, todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Isso está tudo acoplado, tá certo? É o que a gente chama de pensenes, pensamento, sentimento e energia. E nós vamos atrair consciências pelos padrões dos nossos pensamentos. E uma coisa interessante também para a gente compreender que as dimensões extrafísicas, a espiritualidade, ela é formada pelos nossos estados conscienciais. Então, quando a gente desativar esse corpo físico aqui, a gente vai ficar com os nossos corpos mais sutis, né? A gente vai para aquela dimensão compatível aí com os nossos pensamentos, tá certo? E na dimensão, utilizamos, nessa dimensão aqui intrafísica, né, 3D, nesse mundo físico, nós utilizamos os seguintes veículos de manifestação aqui do nosso espírito, da nossa consciência, né? Aí eu vou passar a figurinha aí para vocês, que é o soma, que é esse corpo físico, ele é o mais rústico, né? Tem a frequência dele mais densa, né? E é o que a gente mais usa. A gente usa ele exige uma demanda tão grande de nós que a gente pensa que a gente é esse corpo físico, né? Mas nós somos além dele, né? E temos o energossoma. O que é energo? Energo de energia. Soma é corpo. É um corpo semimaterial, é um corpo híbrido. Ele é o conjunto dos nossos chakras. É um corpo semimaterial, tá? Ele é um corpo intermediário entre a dimensão física e a dimensão extrafísica. É muito bom a gente saber, né, lidar com esse energossoma. Como é que a gente lida com ele? É quando a gente trabalha os nossos chakras, né? Então, quando você trabalha muito com essas energias, com esse energossoma, a gente melhora o nosso parapsiquismo. O parapsiquismo atua através do energossoma, porque é ele que faz a ligação do mundo espiritual com o mundo material, tá certo? Né? Então, e aí depois eu quero fazer um estudo mais lá na frente, falando da primeira, segunda e terceira dessoma, terceira morte, né? Que o energossoma, ele é responsável pela, que a gente chama de segunda morte, que quando a gente desativa esse corpo físico, o nosso energossoma, ele ainda continua ligado, né, com o perispírito. E aí a gente fica muito impregnado ainda com as coisas aqui dessa nossa vida. Então, ele precisa ficar mais sutil, mais sutil mesmo, para que a gente avance aí na nossa escala evolutiva, para que o perispírito atue com mais fluidez no mundo intrafísico, tá certo? Aí tem também, né, o psicossoma, que é o corpo das emoções, né? Ele atua na dimensão extrafísica, na espiritualidade, né? Então ele é menos denso, ele tem a vibração mais acelerada, né? E é no perispírito que está localizado o nosso cérebro espiritual, onde está localizado toda a nossa memória de todas as nossas vidas, né? Ele é responsável aí pela projeção astral, né? Pela projeção lúcida, pelo desdobramento. Lembrando ou não, quando a gente retorna do corpo físico, ao corpo físico, todos nós saímos do corpo quando dormimos. Isso aí é uma realidade. Isso faz parte da nossa parafisiologia, né? E também ele é responsável pela catalepsia projetiva, que é esse fenômeno que eu falei para vocês que eu tinha muito na minha adolescência. Quando volta para o corpo, ele não encaixa direito, a gente fica aí entre os dois mundos. Você quer mexer com o seu corpo físico, você não consegue, tá bom? E aí tem o mental soma, que é o corpo mais sutil de todos eles. É no mental soma que está sediado a nossa consciência, né? Ele é o nosso corpo mental, tá certo? Então depois eu vou passar aí, né, a gravurinha para vocês. Então, o que acontece quando a pessoa aumenta suas percepções dos seus sentidos, né? Como é que acontece isso? Então,
Como a gente tem todos esses corpos, né? Eu estou aqui com eles todos coincididos, tá certo? Mas como é que aumenta a minha parapercepção? É quando há uma descoincidência desses corpos, né? O corpo energético, aquele que eu falei que é semimaterial, ele faz a ligação através de um cordão de prata entre o corpo físico e o perispírito, tá certo? Então ele fica intermediando assim. E quando há uma descoincidência desse perispírito, né, do psicossoma, a gente acessa a outra dimensão. A gente pode ter mini coincidências, né, aqui do frontal, onde eu tenho a minha clarividência, o clarodíense, ou pode ter a descoincidência total, que é quando a gente faz o desdobramento, e muitos já o fazem de forma lúcida, tá certo? E é muito importante a gente saber que isso existe, prestar atenção, porque a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né, dentro da gente. Então, ele pode ter uma mini descoincidência ou descoincidência total. A mini descoincidência vai nos propiciar ter esses fenômenos de clarividência, clareaudiência, tá certo? Né? Então, estou passando aqui os slides. E como é que a gente pode desenvolver tudo isso, né? Porque todos nós temos a inteligência parapsíquica e cada qual vai ter aí a sua especialidade, né? Tem uns que através da psicografia, outros através de tratamento, né, mediúnico e por aí vai, né? Mas como que a gente pode desenvolver? É saber lidar com o energossoma, né? E o corpo energético, a gente vai sentir aí a energia dos ambientes, né? E as energias, elas estão carregadas dos pensene das pessoas, né? Do pensamento, sentimento e energia. Então, todo lugar que a gente frequenta, a gente está deixando lá o nosso rastro pensênico. Então, é bom a gente prestar atenção, né? Se quando a gente vai em algum ambiente, se a gente está levando os nossos melhores pensamentos. Isso aí é fácil da gente detectar. Quando você entra no local, às vezes você não sente bem, porque as energias ali estão densas, né? Estão pesadas, tá certo? Então, é só para a gente entender, né? Que cada corpo que nós temos, o corpo físico, o corpo energético, o psicossoma e o corpo mental, eles vão acessar dimensões diferentes. O corpo mental, o mental soma, ele vai acessar o mundo das ideias. É a dimensão mais sutil, tá certo? E como é que a gente pode, né, otimizar aí o parapsiquismo? Trabalhar com as nossas energias, né? Auxiliar aí na descoincidência desses veículos. Como é que eu trabalho as energias? Trabalhando os chakras, né? A meditação. Algumas pessoas relatam que às vezes quando elas estão meditando, elas sentem como se o corpo dela estivesse crescendo, né? Um balão. Isso é o energossoma, né? Isso é muito bom até no nosso desencarne, se a gente tem essa flexibilidade do energossoma, ajuda a gente a se desgrudar aqui desse corpo físico, tá bom? Então, através da meditação, da acalmia íntima, né? A gente anotar, criar o hábito de registrar as nossas percepções, as nossas parapercepções, porque isso vai criando uma sinapses no nosso cérebro, a gente vai ampliando, né? Essa habilidade, você vai ver que ela é uma coisa possível, né? Evitar, quem trabalha muito com energossoma, otimizando aí o nosso parapsiquismo, podemos evitar a famosa comatose pós-morte. O que é a comatose pós-morte? A pessoa desativa esse corpo físico, mas ela está com o energossoma tão denso, né? Porque ela não trabalhou com a flexibilidade dele, ela acha que ela não morreu, ela continua lá no mundo espiritual, achando que ela ainda está aqui, né? Com o corpo físico, tá bom? É quando a gente fala que faz a segunda morte, quando você realmente se sutiliza todo o seu energossoma, para você ficar livre aí na espiritualidade, né? Uma outra forma, então, além da gente trabalhar e ter esses benefícios quando a gente trabalha com o energossoma, né,
eu preciso ser mais organizado para eu perceber as sutilezas, tá certo? Porque se eu sou muito desorganizado, eu nem vou estar percebendo o que está acontecendo, porque a minha mente vai estar preocupada em estar procurando as coisas, né? A organização deixa o ambiente entrópico. Então, ser organizado é muito importante para você desenvolver o parapsiquismo sadio, organizado, porque aí você percebe mais a sutileza e não perde tempo, tá bom? Ter bons pensamentos, né? Então, hoje saiu a cartinha aí da gratidão. Então, se você está com os pensamentos meio não legais, procure ser grato, agradece as coisas boas que aconteceram na sua vida, né? Eliminar aí a raiva, o ressentimento, o mau humor, porque não ajuda. Então, vamos elevar aí os nossos pensamentos, né? Se você está muito angustiado, trabalhe aquilo dentro de você, né? Você ser uma pessoa assistencial, procurar cuidar de você e ajudar as outras pessoas, e acima de tudo a gente ser ético, né? Ser cosmoético. Quanto mais cosmoético a pessoa é, ou seja, ela está ligada com a ética universal, com as leis universais, né? Ela tem mais liberdade para transitar no mundo espiritual, tá bom? Porque a cosmoética, né, essa ética que vai além aqui do nosso mundo intrafísico, além das culturas intrafísicas, né? Ela vai te unir, vai fazer com que você se acople com consciências mais evoluídas, tá certo? Então, o que é a cosmoética? É uma ética que ela serve aqui no planeta Terra, né, aqui nessa dimensão, mas também ela vai funcionar na outra dimensão. Então, ela é muito além das leis humanas. É você pensar sempre no melhor para as pessoas, né? Não julgar, poder estar contribuindo, ajudando as pessoas cada vez mais. Tá certo? Então, né? E como é que eu queria falar também uma questão assim de acoplamentos, né? Vocês já devem ter ouvido falar do acoplamento energético. Tem até um livro aqui que eu acho muito legal, né? Que ele fala acoplamento energético, qualificando as interações energéticas com pessoas e ambientes no dia a dia, né? Então, como é que ocorre esse acoplamento energético, né? Como é que eu entro em conexão com os ambientes, né? É através do cérebro espiritual, da pessoa física, né? Do meu cérebro físico, com de repente o cérebro espiritual, né? De um espírito, uma consciência que já não está mais aqui, com esse corpo físico. Então, é de cérebro com paracérebro, né? Paracérebro com paracérebro. Então, né, como é que eu capto uma ideia? Quando esse meu cérebro, né, as pessoas que escrevem por intuição, é quando o paracérebro, o cérebro que está no psicossoma, ele entra em contato com o cérebro que a gente chama de paracérebro daquele espírito, daquela consciência. Então, eles vão fazer o acoplamento, vão trocar a informação, e aí eu faço download para o meu cérebro físico, né? Então, e aí eu faço uma pergunta. Você já se identificou qual é a sua especialidade parapsíquica? Como você a associa com a sua missão de vida, né? Então, para ver a pessoa que tem o parapsiquismo mais desenvolvido, ver qual é a missão de vida dela, né? E se ela está dentro do planejamento de vida, né? Como é que eu posso saber se eu estou seguindo o meu planejamento? É aquilo que você faz que te dá leveza, que te dá satisfação, que te dá a sensação de dever cumprido, né? Você fica com a consciência tranquila. É uma dica para saber se você está dentro da sua programação existencial. Aí eu vou falar aqui, né, que já está terminando, exemplos de parapsiquismos, né, de consciências parapsíquicas. Primeiro, se a gente for olhar o Evangelho, a Bíblia está cheio de fenômenos parapsíquicos, né? Tem um que eu gosto muito, é quando
logo após a morte física, né, de Jesus Cristo, quando ele aparece para Madalena. E ele fala assim: mulher, por que choras? Solta-me, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, Jesus Cristo apareceu para ela, de acordo com os estudos, né, desses corpos. A gente sabe que ele deduz que ele apareceu com o psicossoma dele, com o perispírito dele, porque o corpo físico dele já estava, acredito que já estava, né, desativado. Então ele aparece para Maria Madalena. É um fenômeno parapsíquico, né? No caso, ela visualizou Jesus, ele aparece ali para ela. Pitágoras também, ele era parapsíquico e ele fala uma coisa bem interessante. A mais divina arte é a de curar. Não é livre aquele que não teve domínio sobre si mesmo. Então, olha que importante, né? A gente ter o nosso autoconhecimento, ter o domínio sobre nós. Então, se a gente começa a compreender o parapsiquismo, né, isso vai ampliando, né? Aquilo que eu sempre falo da questão do pensamento. Esse pensamento é meu ou estou sendo pensado, né? O Apolônio de Tiana foi um contemporâneo de Jesus Cristo. Ele também tinha, o parapsiquismo dele também era muito desenvolvido, tá certo? Destruíram muita coisa do Apolônio de Tiana, né? Tinha muitas obras dele, ele andou fugitivo também naquela época, tá? Mas ele foi contemporâneo de Jesus. E ele deixou esse escrito assim: e se a arte de curar é a mais divina, deve-se ocupar-se com a alma tanto com o corpo, pois nenhuma criatura pode ser saudável enquanto sua natureza superior estiver enferma. Eu achei muito bonito. O Chico Xavier, né? A maior ofensa que podemos fazer à nossa consciência é negar a existência de Deus. Valdo Vieira, que acompanhou o Chico Xavier durante muito tempo, ele dizia o seguinte: no cosmo, no universo, existem duas realidades, a consciência e a energia. Estudar a consciência de forma integral é estudar o cosmo. Ele dizia que nós somos micro-universo consciencial, né? Olha só que legal que falou Honoré de Balzac. Se eu estava aqui enquanto dormia na minha alcova, este fato não constitui uma separação completa entre o meu corpo e o meu ser? Ora, se meu espírito e meu corpo puderam se separar durante o sono, por que não fazê-lo durante a vigília? Este fato se verifica pelo poder de uma faculdade que põe em movimento um segundo ser, a qual o meu corpo serve de invólucro. Se durante a noite, nas mais absoluta imobilidade, atravesseis os espaços, então os homens terão faculdades internas, independentes das leis físicas interiores, né? Então aqui ele fala, o Honoré de Balzac, né? Ele teve uma projeção lúcida, um desdobramento totalmente lúcido. Ele viu o corpo físico dele, mas ele viu que ele estava atravessando aí as outras dimensões. E olha o que o nosso querido Gilberto aqui fala, né? A enfermidade é um desequilíbrio centrífugo, cuja raiz se localiza no espírito, projeta-se no perispírito e alcança o corpo em sua expressão, né? Concluímos que o estágio temporário na carne representa um excelente recurso terapêutico, né? O Gilberto escreveu isso aqui intuído, né? O parapsiquismo dele. E aí ele fala, eu gosto muito dessa frase dele, né? Que ele fala que o desequilíbrio é centrífugo, né? Está no espírito. Então, é o nosso pensamento, é na nossa mente, vai através dos nossos corpos sutis, vem aqui para o nosso corpo físico, né? E ontem eu assisti uma palestra muito interessante. A palestra era conexão entre homeopatia e epigenética. Eu não entendo nada de epigenética, sabe?
mas eu achei bem interessante que era uma cientista fazendo as ligações. Então, ela falou muito da metilação genética, né? Gente, eu não entendo isso, mas o que me chamou a atenção da fala dela é que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles afetam os nossos genes. Eles fazem aí o que eles chamam de essa metilação genética. Depois eu quero até perguntar aí, né, aos estudiosos, aos nossos acadêmicos, quem está aí na área da biologia, para me explicar o que é isso. Mas, enfim, o que eu peguei da palestra dela? Ela dizendo isso, que os nossos sentimentos vão influenciar nos nossos genes. Então, que muita doença, né, provém daí, da raiva, do rancor, do ressentimento, e que quando a gente muda esse padrão, a gente melhora a nossa frequência vibracional, os nossos pensamentos através de coisas mais evoluídas como perdão, não julgar as pessoas, olhar o lado bom, a gente faz uma que ela chama de metilação genética, a gente muda os nossos genes e aí vem a cura. E ela até contou um caso, né, de um paciente que estava sendo tratada pelo Dr. Gamarra, que foi um homeopata muito bem conceituado em Curitiba, ele já desencarnou. Ele estava cuidando de um paciente que tinha câncer. Então, ele dava o remédio homeopático para aquele paciente, o paciente melhorava, mas logo depois o paciente recaía de novo. Ele aumentava a dose e assim foi, até que ele falou para o paciente o seguinte: olha, enquanto você não perdoar, você não vai ficar curado. Né? Era o processo lá daquele paciente que envolvia essa questão do perdão. Aí a ficha caiu, o paciente trabalhou essa questão do perdão e ficou curado. Né? Então, para a gente prestar atenção, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade, de terminar essa palestra dizendo isso. Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque nós não temos só esse corpo físico, a gente tem esses corpos sutis, e que o nosso corpo vai ser consequente daquilo que nós estamos, vai responder àquilo que nós estamos pensando. Então, vamos tomar aí cuidado com os nossos pensamentos, né? Pensar, trabalhar aí, quem viu com a Patrícia, né? O livro, gente, como é que é o nome do livro? Fala da inteligência positiva, que nós temos os nossos sabotadores e temos a nossa sabedoria. Trabalhar com o nosso sábio, né? Aquilo que é de melhor, para a gente ter aí uma saúde, né? Ter mais equilíbrio, para sermos mais saudáveis e poder contornar as adversidades, né, externas que chegam até nós. Né? Se a gente tiver a nossa acalmia íntima, podemos superar muitos obstáculos, né? Então, vamos aí trabalhar as nossas energias, né? Através da meditação, né? Através da boa alimentação também, dos bons pensamentos, das boas leituras, para a gente conseguir cumprir com nossa programação existencial aqui e agora, né? Nesse momento evolutivo. Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade e até mais.